Olá, vamos então agora falar do nosso terceiro vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre o caderno do IBGC de melhores práticas de governança para empresas fechadas. Aí de novo um mini currículo meu. E o que a gente vai falar então? Sobre um tema específico, que são as boas práticas de governança para empresas fechadas, mas ainda dentro daquele círculo da gestão que trata da governança corporativa, né? Aí tem uma fotinho do caderno e o link que vocês podem baixar se tiverem interesse. Eu até recomendo, porque realmente eu vou abordar alguns pontos só, e é um caderno para quem quer se aprofundar, bastante prático e com uma linguagem simples. Tá aí a coordenação, eu fiz parte do grupo relator, tiveram muitos membros, participações especiais. Esse caderno foi discutido por vários anos, foi publicado em 2014. Na verdade, a Bíblia, vamos dizer assim, a Constituição, o documento maior do IBGC é o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, que historicamente, enfim, que em geral o mercado entende que ele é mais voltado para as companhias abertas, né? Então esse caderno, ele foi pensado de uma forma que a gente conseguisse transpor essas regras, adequando para empresas fechadas, que são em geral de menor porte, né? E por isso que foi assim tão discutido e demorou tanto tempo para ser fechado, vamos dizer assim. Bom, então esse caderno de boas práticas, ele está estruturado em 8 tópicos. Hoje aqui nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 primeiros tópicos, que são conceito e princípios, motivações para a adoção de melhores práticas de governança, introdução ao sistema de governança corporativa, propriedade, e o 8º, que é por onde começar, que ele é, enfim, eu gosto muito dele, acho que ele é bem ilustrativo, enfim, espero que vocês gostem também. Então, sobre conceitos e princípios, só ressaltando que esse caderno foi inspirado, né, como eu já falei, no Código de Melhores Práticas de Governança, então algumas partes são muito parecidas, só adaptadas para as empresas fechadas. Então, aqui no Conceitos e Princípios, é exatamente a mesma definição que a gente tem, né, de governança corporativa para empresas abertas. A única coisa é que nas empresas fechadas, e está aí em negrito, as empresas de capital fechado, nessa definição deve-se englobar também conselho consultivo, né? O conselho consultivo, que é um conselho de administração, vamos dizer assim, numa forma mais embrionária, né? Para as empresas abertas, a recomendação e até a obrigatoriedade é de conselho de administração, mas as empresas fechadas que queiram começar a implementar a sua governança, é recomendado que comecem também com um conselho consultivo. Os princípios, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa são os mesmos. As motivações para a adoção de melhores práticas é um item novo, que o código não tem, né? Mas que a gente achou interessante colocar, porque como é voltado para empresários que, em tese, ainda não têm muita intimidade com o tema da governança, é interessante, a gente achou que seria interessante colocar essas motivações. Então, por exemplo, preservar e otimizar o valor da companhia, obter melhorias de gestão, facilitar o acesso a recursos financeiros e não financeiros, né, recursos humanos, por exemplo, atrair pessoas competentes, talentosas, contribuir para a longevidade, para a sustentabilidade da empresa, administrar conflitos de interesse que acontecem em qualquer empresa, de qualquer porte, de forma mais afetiva e poder avaliar de forma permanente o propósito da empresa. Então, no guia, esses itens estão um pouco mais detalhados. O terceiro tópico
introdução ao sistema de governança, a gente colocou aqui, que é novo, né, em relação ao Código de Melhores Práticas, para também explicar um pouquinho como surge a governança corporativa, qual a importância da governança corporativa, explicando que, de fato, a maioria dos estudos e dos códigos com o tema de governança corporativa são voltados a empresas abertas, né? Mas aí a gente explica, e aqui esse quadro é bastante ilustrativo, que a governança corporativa ela surge de uma maneira super resumida para tratar do que se chama conflito de agência, né? Também acredito que vários de vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Em países de common law, como por exemplo os Estados Unidos, existe um conflito entre os círculos propriedade e gestão. E por que existe isso? Os Estados Unidos tem, estou citando, mas tem outros países de common law também, Inglaterra, enfim, mas Estados Unidos é um país que tem empresas abertas muito desenvolvidas, né, já há muito tempo, com uma quantidade muito grande de investidores, o que a gente chama de empresas de capital pulverizado, né? Então, muitos sócios, milhares de sócios, pessoas físicas que investem nessas empresas abertas. E na gestão, por outro lado, é muito comum a gente ter executivos de carreira, né, que não são sócios dessa empresa. E existe aí um desalinhamento natural entre os sócios e os executivos. Isso ficou bastante claro, por exemplo, em 2008, com a grande crise que teve lá, que a gente via muitas empresas que estavam quebradas, né, ou seja, os sócios ali com ações que viraram pó, sem receber dividendo nenhum, e os gestores com salários de milhões e milhões de dólares, né? Ou seja, o gestor fazendo prevalecer aí o seu interesse em desconformidade com o interesse da companhia e de todos os sócios, né? Esse é o conflito de agência clássico, que se discute muito nesses países de common law. Não é tão comum no Brasil, porque nós temos poucas ainda empresas de capital realmente pulverizado, sem um controlador definido e majoritário. E o conflito de agência, então, adaptado para a nossa realidade, ele acontece fundamentalmente no âmbito da propriedade, um pouco de gestão também, que historicamente o grande conflito que a gente tem é entre controladores, que em geral são gestores, né, os sócios que controlam a empresa, que tem 50% mais um das ações votantes, são controladores, e os minoritários, né? E o conflito de desalinhamento que ocorre aí se dá na expropriação de bens da empresa em benefício pessoal, né? Então, o que acontece? Aquele controlador, aquele caso típico, o controlador que usa a empresa para pagar o seu cartão de crédito pessoal, que a empresa tem um helicóptero e arca com todos os custos desse helicóptero, mas o controlador usa também para fazer viagens privadas. Enfim, são todas as situações nas quais os controladores, que são também gestores, se aproveitam dessa situação de vantagem, vamos dizer assim, e utilizam bens que, em tese, deveriam ser utilizados só pela empresa. Então, a gente tem aí um capítulozinho, um itemzinho no caderno de boas práticas que fala sobre isso. E aí, o quarto item, que é a propriedade, tem no Código de Melhores Práticas, mas eu vou até em cima desse conflito de agência que eu mencionei agora, tratar de um tema específico. Esse capítulo ele é bastante amplo, tá? Então tem muitos outros temas que também são relevantes, mas eu escolhi aqui falar sobre um deles, que é o que a gente vai falar agora. Esse capítulo, esse item, enfim, ele começa com um disclaimer, né? A gente dizendo que
esse caderno quer proporcionar orientações em relação a questões societárias relevantes, enfim, ajudando sócios e gestores e empreendedores a entender seus direitos e suas responsabilidades, endereçando algumas particulares das empresas fechadas, mas não é um guia jurídico, né? E também não supre a necessidade de cada empresa aí analisar com mais profundidade a sua realidade específica. Então, o item 4.1, que é logo o primeiro que a gente trata, é sobre a questão do patrimônio social e o patrimônio dos sócios, né? O patrimônio que é da sociedade e o patrimônio que é do sócio, que no Brasil é uma questão crucial, né? Em outros países também, mas enfim, a gente está no Brasil, vamos falar aqui do Brasil. A gente explica que quando uma empresa ela é regularmente constituída e registrada na junta comercial ou no cartório competente, ela vai adquirir uma personalidade jurídica, né? O que significa isso? A empresa vai poder contrair direitos, obrigações e vai assumir responsabilidades em nome próprio, né? A empresa que está assumindo isso. E outra coisa que é importante é que a empresa vai ter um patrimônio que é distinto do patrimônio dos sócios. Então, imaginando que essa empresa tenha imóveis, fábricas, enfim, lojas, o que seja, esses ativos são de propriedade da empresa. O que os sócios vão ter são ações ou cotas de propriedade dessa empresa, né? Por exemplo, eu tenho um imóvel, está lá no meu imposto de renda, o imóvel tal, valor tal. Se eu integralizo, se eu coloco esse imóvel dentro de uma empresa, no meu imposto de renda do ano seguinte vai sair o imóvel e vai entrar cotas da empresa tal, tal, tal. E a empresa vai passar a ter um imposto de renda que ela vai declarar os imóveis que ela tem, né? Aí, grifado, porque isso realmente é bastante importante, os bens sociais da empresa e o patrimônio que a empresa tem, aí quando a gente fala patrimônio não é só ativo, né? Patrimônio é ativo e passivo, são distintos dos bens particulares do sócio e não podem se confundir com eles, né? Por quê? Porque se houver essa confusão, que eu já vou dizer alguns casos, o Poder Judiciário pode, em algumas situações, desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa, né, e responsabilizar pessoalmente os sócios por dívidas da empresa, dívidas que seriam, como a gente falou, de responsabilidade da empresa, né? Então, aí a gente explica essas duas situações que podem acontecer, a tal da desconsideração da personalidade jurídica, que é quando ocorre confusão patrimonial ou desvio de finalidade. São duas expressões que estão aí no artigo 50 do Código Civil. Então, o que é o desvio de finalidade? Que vai poder acabar tendo uma desconsideração da personalidade jurídica e sendo imputada aí dívidas, por exemplo, da empresa para os sócios. Então, o desvio de finalidade ele ocorre quando uma empresa é utilizada como fachada, né? Empresas que são criadas não para desenvolverem o seu objeto social, mas como fachada para, enfim, atos muitas vezes até ilegais. Nesse caso, embora a empresa possa ter personalidade jurídica, do ponto de vista formal, um juiz, o Poder Judiciário, vai poder desconsiderar essa personalidade e imputar a responsabilidade aos sócios. É bastante comum isso acontecer. Uma outra expressão também que pode desembocar numa desconsideração da personalidade jurídica é a confusão patrimonial, que também é extremamente comum aqui no Brasil, como eu falei, que é a confusão entre os bens, né, os ativos da pessoa jurídica e da pessoa física. Então, alguns exemplos que a gente cita, né? Primeiro, um sócio pagar contas pessoais
com o dinheiro da empresa, com o caixa da empresa. Confusão patrimonial, né? Por exemplo, também não é incomum, eu dou uma mesada para os meus filhos, ou eu pago a pensão da minha ex-mulher ou do meu ex-marido com dinheiro da empresa, né? Como assim? Não pode, né? Uma coisa é o patrimônio da empresa, é o dinheiro da empresa, outra coisa é o dos sócios. Por exemplo, a empresa começar a adquirir bens e serviços que vão ser usados para benefício pessoal dos sócios ou dos familiares. Então, a empresa compra um carro, paga o IPVA, paga a gasolina, paga o seguro, paga tudo, mas quem usa é o sócio controlador, por exemplo, ou, enfim, alguém da família do sócio. Um helicóptero, pode ser também, às vezes, o uso de funcionários ou de fornecedores da empresa, né? A gente acha super comum, super, vamos dizer, normal, ligar para a secretária do marido, ou do pai, ou da mãe, ou da esposa, enfim, e pedir para ela fazer, a secretária da empresa, fazer coisas pessoais para a gente. De uma certa forma, num grau bem menor do que outras utilizações, vamos dizer assim, mas também a gente está usando ativos, né, no caso funcionário, que é da empresa, que é pago pela empresa. A gente já falou de protocolo familiar no nosso primeiro vídeo de governança familiar, já vi em vários protocolos previsões de distribuição de dividendos, né, para sócios ou para ex-mulher, ou ex-marido, ou filho, ou pensão de filho, independentemente da apuração de resultado e de lucro líquido. Como assim? Né? A empresa ela tem que ter o seu lucro apurado, e tendo lucro e tendo caixa, ela vai distribuir o dividendo para o sócio. Aí o dividendo passa a ser dinheiro do sócio. Com esse dinheiro, se ele vai pagar a pensão, vai viajar, vai comprar carro, é um problema dele, né? Mas uma empresa não pode distribuir dinheiro se ela não teve os seus resultados apurados e lucro líquido distribuível. Então, isso também caracteriza uma confusão patrimonial. Essas práticas todas, elas podem levar a complicações de processos trabalhistas, tributários, ambientais, que tem até uma desconsideração maior do que no plano civil, né? Mas é importante realmente que se fique atento a isso, né? Aqui no caso, a gente não está nem falando de boas práticas de governança, a gente está falando de situações que às vezes são comuns e usuais e que de fato são contrárias ao que a legislação determina. Então, enfim, tentando dar uma outra conotação a isso, é dizer, olha, se você faz isso, seria uma boa prática você não fazer mais, né? Você organizar aí essa separação patrimonial. Aí o quinto, sexto e o sétimo são capítulos, são itens que foram adaptados do Código de Melhores Práticas do IBGC, não vai dar tempo de falar deles aqui. Eu vou passar para o item 8, que é o por onde começar, que é um dos itens que eu mais gosto desse caderno. E por quê? Né? Porque grande parte dos empresários que ainda não tem muita afinidade com a governança, quando conhecem o tema, começam a participar de seminários, a ler na mídia ou em outros livros, enfim, falam assim, nossa, eu estou achando interessante, acho que realmente pode fazer sentido para mim, mas como é que eu começo? Né? O que eu faço? Como é que eu começo a implementar isso na minha empresa? Então, a gente começa explicando que a implementação dessas práticas nas empresas de capital fechado, né, nas empresas fechadas, é um processo de amadurecimento, porque, em geral, essas empresas não são sujeitas a grande parte das exigências legais que as de capital aberto são sujeitas, né? E aí elas vão buscar essa governança
normalmente ou se antecipando, né, ou em resposta a, por exemplo, um movimento estratégico. Eu quero crescer, eu quero ir para um outro país, eu quero incorporar uma outra empresa, eu quero, enfim, eu tenho um movimento estratégico de expansão e aí eu preciso melhorar minha governança, né? Muitas vezes quando acontece a sucessão na propriedade, morre o fundador ou adoece o fundador ou o que seja, e aí como é que faz? Né? Os irmãos não estão se entendendo, ou os primos não estão se entendendo, como é que a gente vai continuar tocando a empresa? Às vezes a empresa acha importante atrair parceiros. Olha, a gente chegou num ponto que a gente não tem mais aonde buscar investimento, a gente tem que encontrar um parceiro estratégico, mas para a gente conseguir começar a conversar, né, a gente tem que mostrar que a gente tem uma estrutura mais parruda, vamos dizer, de governança. De qualquer forma, e a gente coloca aqui, em qualquer situação, a implementação dessas práticas ela deve ser gradual e sempre considerar a realidade de cada organização, de cada empresa, né? Não existe a forma correta, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, enfim. E aí, agora, a gente aí ressalta transparência, equidade, prestação de contas, também fazendo disclaimer de que não é um código de como implementar, mas sim de sugestões. E aí a gente dá 4 sugestões de por onde eu começo, né? Como é que eu faço? Eu gostei desse negócio, está fazendo sentido para mim, o que eu faço? Então, uma das opções é começar pelos mecanismos e órgãos de controle, né? Então, olhar se a empresa de fato tem um sistema de informação, controle gerencial fidedigno, processos operacionais, administrativos, se isso está estruturado, né? Se existe uma comunicação interna sobre esses assuntos transparente e eficaz, né? Se a contabilidade de fato reflete a realidade do negócio, e aí seja do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista financeiro, fiscal, resultado econômico, enfim. Se existe confusão patrimonial, né, se os sócios estão se utilizando de bens e recursos da empresa em benefício próprio, então começar sanando os problemas por aí. E importante que a empresa tenha como política, né, direcionamento, estruturar processos e implantar controles de fluxo de caixa, de estrutura de capital, de contas a receber, estoques, venda, produção, enfim, parece meio óbvio a gente falar isso, né? Como é que uma empresa pode atuar se ela não tiver isso? Mas eu vou dizer para vocês que muitas empresas no Brasil atuam assim. Normalmente empresas ainda de pequeno, às vezes até de médio porte, mas que toda essa governança, que todo esse conhecimento está na cabeça daquele fundador ou daquela fundadora ou daquele casal de fundadores, né? Então, por exemplo, se essa pessoa falecer ou adoecer, a empresa está lascada, né? Falando português claro aqui. Então, ter esses processos e ter esses processos estruturados, né? E de forma, vamos dizer, organizada, transparente, eficaz, enfim, é fundamental. Então, a empresa pode começar por aí. A outra forma, né, pode ser também um outro caminho para começar, é pelo círculo da propriedade. Então, a empresa, são os sócios, né, aí, sócios que podem ser familiares ou não, criar um sistema de regras, né, sobre regras claras e eficazes para mitigar e evitar conflitos entre, por exemplo, todos os envolvidos em algum círculo de interesse ou stakeholders ou o que seja. Por exemplo, a gente coloca aí embaixo política de poder de voto, como é que o voto é feito, quais são as regras para admissão e saída de sócios na sociedade.
Como é a avaliação de cotas, por exemplo, se um sócio se divorcia ou falece, os herdeiros ou o ex-cônjuge não é aceito na sociedade, como é que vai ser a avaliação? É valor patrimonial, é fluxo de caixa descontado, valor econômico, como é que isso vai ser pago, né? Quais são os limites de alçada e de gestão, as políticas de remuneração dos administradores e as políticas de remuneração do capital? Isso é fundamental, né? Às vezes a empresa, por exemplo, ela não tem lucro, ou seja, ela não vai distribuir dividendos porque ela não teve lucro, mas um dos irmãos, por exemplo, trabalha na empresa e teve uma remuneração. Por que ele teve essa remuneração? Não porque ele é sócio, mas sim porque ele trabalhou, né? E aí é o que a gente explicou mais atrás, quer dizer, se ele é incompetente, ele nem deveria estar trabalhando, né? Mesmo que seja filho, irmão, marido, esposa, o que seja. Agora, se ele é competente, ele de fato tem que ter uma remuneração à altura da competência e do trabalho dele para não ir procurar trabalho em outro lugar. Então, essas regras são importantes, a gente pode estabelecer isso começando no círculo da propriedade. Normas, por exemplo, para admissão de familiares e para demissão de familiares. Né? Do mesmo jeito que é difícil admitir familiares, porque por que foi o filho dele, não o meu? Por que foi o irmão dele, não o meu? Enfim, também é difícil você demitir. Então, quais são as regras? É muito mais fácil você demitir um funcionário qualquer do que você demitir o seu sobrinho, ou o seu filho, ou o seu primo, ou o seu irmão, enfim. E essas regras, né, como elas estão no âmbito da propriedade, que é a governança jurídica e sucessória, elas devem ser previstas no contrato, no estatuto social, no acordo de sócios, eventualmente num protocolo familiar, num regimento interno. Tá aí o nosso primeiro vídeo aí quando a gente fala de protocolo, né? A gente pode trabalhar essas questões e implementar, começando a governança pelo círculo da propriedade. A terceira opção de por onde começar é por um conselho consultivo ou por um conselho de administração, né? O que é isso? É importante que a empresa, e aí quando ela já está um pouco mais crescida e um pouco mais complexa, é muito importante que ela tenha um órgão colegiado, ou seja, formado por 3, 4, 5 pessoas, enfim, que vai ter uma função de aconselhamento para os sócios, né? Ou num estágio mais avançado, no caso esse primeiro caso é um conselho consultivo, ou num estágio mais avançado, um conselho de administração, que aí tem funções estratégicas e deliberativas, né? A gente falou que o conselho consultivo era tipo um embrião do conselho de administração. Em muitos casos, as empresas ficam com o conselho consultivo por muitos e muitos e muitos anos e também funciona super bem. De novo, cada caso é um caso, né? Mas isso é importante porque isso traz para dentro da empresa, para dentro do know-how, da expertise da empresa, conselheiros independentes, ou seja, pessoas de fora que não estão ali, que não são sócios, que não têm a visão enviesada de sócio ou de gestor e que vão trazer aí uma experiência, uma visão externa, vão agregar para a empresa em todos os seus círculos, né? Mas trazendo sempre mais governança. Esses conselheiros devem ter, de qualquer forma, sua atuação bem definida, né, formalizada. Isso é competência dos sócios aprovar a formação desse conselho, né? O conselho tem a responsabilidade de promover sempre elevados padrões de conduta profissional e ética, então o conselho deve zelar por isso, além do que a gente falou de trazer experiências, visão externa, ser mais um grupo de pessoas qualificadas que vão poder ajudar a empresa na sua estratégia de desenvolvimento, né?
E ainda nesse item por onde começar, a quarta opção que a gente coloca, que é por um conselho de família, né? Aí, obviamente, a gente está falando de empresas familiares. Também vai depender do porte do negócio, do número de membros, do grau de envolvimento, enfim. Mas a gente está falando do nosso primeiro vídeo, começar pela governança familiar, né? Fazer um alinhamento da família e redigir um protocolo que depois vai se desenvolver em outros documentos, em outros órgãos, enfim. Então, por exemplo, o protocolo indicando quais são, a família vai definir para colocar no protocolo quais são as suas políticas-chave, quais são os critérios de candidatura de emprego, quais são os critérios de transferência de cotas, enfim. Isso tudo começando pelo círculo da família. Se vai criar uma assembleia familiar ou um conselho familiar, né, quais os membros que vão participar, quais são as pautas, como que essa abordagem vai ser coordenada de alguma forma. E aí, da mesma forma que a gente falou anteriormente, que é importante que o patrimônio do sócio seja visto de forma diferente, né, separada, apartada do patrimônio da sociedade, a governança familiar vai apartar os problemas da família dos problemas da empresa, né? Então você vai ter ali a família com foros adequados para discutir questões que podem impactar na empresa, positivo ou negativamente, né? Então isso não vai ser discutido na macarronada da nona de domingo, por exemplo, né? Que vai ter um cunho muito mais familiar e pessoal. Então, a gente coloca aí essas 4 formas de começar de uma maneira bem simples e bem básica, né, para os enfim, empresários que se interessem, para as famílias que se interessem. Ainda no finalzinho a gente cita aí documentos que ao longo desse processo devem ser elaborados ou revisados, né? Às vezes a empresa ou a família já tem documentos, mas esses documentos não estão servindo ainda de suporte, porque eles não são bem conhecidos, porque, enfim. E aí quais são eles, então? Estatuto e contrato social, acordo de sócios, protocolo familiar, no caso de empresa familiar, regimento interno do conselho, pode ser o conselho de administração ou conselho consultivo, direcionamento estratégico. Essa empresa tem estratégia, a gente vê muita empresa de médio porte já com faturamento acima de 50, 60, 100 milhões que não tem direcionamento estratégico, né? É muito importante que tenha, né? Sistema e processos de informação e controles internos, super importante também. Toda empresa pode começar com uma coisa mais simplificada, mas na medida que ela vai crescendo e se tornando mais complexa, então criar e implementar esses sistemas. E o código de conduta, que também e aí a gente está falando do código de conduta da empresa, né, e não do código de conduta da família. E bom, gente, com isso então a gente termina o nosso terceiro vídeo, né, que tratou do caderno de boas práticas de governança. A gente falou aí dos principais itens desse caderno. E no nosso próximo vídeo, que é o vídeo de número 4, a gente vai entrar no círculo da propriedade, que é a governança jurídico-sucessória, e o nosso primeiro tema vão ser as famosíssimas holdings. E se você se interessa por esse assunto e gostaria de seguir o Jeff e ainda não faz parte do nosso mailing, manda para a gente uma mensagem no endereço eletrônico que aparece aí na tela, que eu vou incluir você na nossa lista e você vai passar a receber os nossos vídeos, a agenda de encontros e novidades. E é isso, gente. Obrigada.